Vamos lá então, continuando aí os nossos excludentes de licitude, excludentes de antijuridicidade, desculpante, justificante, discriminantes e por aí vai, ok? Acho que de sinônimo você já está bem, né? De sinônimo você não erra mais questão de prova. Tranquilo? Quais são os excludentes? Você já sabe também, excludentes legais. Vimos alguns casos de excludentes da parte especial, trabalhamos muito bem as excludentes da parte especial, inclusive trouxe aqui a excludente lá do Código Penal Militar. E agora falarei sobre o elemento objetivo e o elemento subjetivo da discriminante putativa. Lembrando que lá no direito, na teoria do crime, quando eu falo lá do crime, quando eu falo de elemento objetivo e elemento subjetivo, o que é o elemento objetivo? O elemento objetivo é aquela conduta descrita de forma, aquela conduta descrita no tipo, aquela conduta descrita objetivamente no tipo. E o elemento subjetivo era o dolo. Então, o elemento subjetivo era o dolo. Quando eu venho para excludente, isso era lá do tipo penal. Matar alguém, elemento objetivo, tem que eu matar, tem alguém, elemento subjetivo, a vontade de matar. Quando eu venho para excludente, também existe o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Tá? Elemento objetivo e elemento subjetivo. O que é o elemento objetivo? O elemento objetivo da excludente, você irá verificar de acordo com cada excludente. Cada excludente tem os seus elementos objetivos. Por exemplo, na legítima defesa, eu tenho como elementar objetiva a legítima defesa própria ou de terceiros. Também tenho como elemento objetivo da legítima defesa a agressão, a injusta agressão atual ou iminente, enquanto que no estado de necessidade, o elemento objetivo é perigo atual. Depois eu vou trabalhar com mais calma isso daí, ok? Depois eu trabalho com mais calma. Mas descrito lá, na letra da lei, é perigo atual. Na legítima defesa, é agressão, injusta agressão atual ou iminente. Esse é o elemento objetivo. Tá? Então, cada excludente terá o seu elemento objetivo. Cada excludente terão seus elementos objetivos. Iremos trabalhar de acordo com cada excludente de licitude, ok? Já o elemento subjetivo que é o importante aqui. Qual é o elemento subjetivo da excludente? É querer estar na excludente. O elemento subjetivo da excludente é o dolo de excludente. Como assim, professor, o dolo de excludente? É a pessoa praticar a legítima defesa querendo praticar uma legítima defesa, com vontade, com dolo de praticar a legítima defesa, ou estado de necessidade. Aí sim, eu terei a legítima defesa propriamente dita, porque eu preciso do elemento objetivo e do elemento subjetivo. Vamos aqui a um caso concreto para você poder visualizar melhor. Tá? Coloca na tela para mim. Vou desenhar aqui. Isso aqui é uma janela. Tá? Isso aqui é uma janela. Essa parte aqui é a parte de baixo que não é visualizada. Vou colocar assim melhor, um muro. Tá? Isso aqui é um muro. Melhorzinho assim, uma mureta. Isso aqui é uma mureta. E tá aqui o agente. Está aqui o agente. Ok? Atrás da mureta tem um outro aqui ajoelhado. Tá? Atrás da mureta tem um outro aqui ajoelhado. E aqui do lado de fora tem uma terceira pessoa. Tá? Do lado de fora tem uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa, ela só está vendo aqui o agente. Rapaz, eu sou péssimo em desenho, hein? Meu Deus do céu. Essa terceira pessoa, ela só está vendo aqui o agente. Ela não está vendo a outra pessoa que é ajoelhada atrás da mureta. Aqui atrás da mureta, ela está apontando aqui uma arma para matar essa. E esse daqui está armado também e atira nesse. Ok? Esse aqui está armado e atira nesse. Objetivamente falando, coloca na tela para dar os nomes aqui, para dar os nomes. Aqui eu tenho A, B e C. Objetivamente falando, pode vir, objetivamente falando, o A atirou em B que ia matar C. Então, o A atirou em B que ia matar C. Objetivamente, eu tenho o quê? Ele repeliu uma injusta agressão contra terceiros. Então, só de forma objetiva, sem pensar aqui em finalidade, em dolo, só de forma objetiva, eu posso dizer o seguinte: existe aqui uma legítima defesa contra terceiros. Tinha uma agressão injusta ali, ele ia matar uma terceira pessoa, ele ia matar alguém, e o A foi lá e matou o B que ia matar.
Então, que uma legítima defesa contra terceiros. No entanto, A não viu, A não sabia que B estava prestes a matar C. A não viu, A não sabia que B estava prestes a matar C. Logo, A está ou não está em legítima defesa? Ele não está em legítima defesa. Ele não está. Por quê? Porque para que eu tenha a legítima defesa, aqui, para que eu tenha excludente, é necessário o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Ou seja, a vontade de estar em legítima defesa, a vontade de estar no excludente. Ok? Faltou aqui o elemento subjetivo. Tá? Ele não sabia, estava lá atrás da mureta, ele não sabia. Ok? Portanto, não há legítima defesa para ele, não há excludente para ele. Ou seja, a pessoa tem que saber, tem que ter o dolo na excludente. O dolo de praticar aquela conduta conforme o direito, conforme a excludente de licitude. O dolo dele era qual ali? O dolo do A era matar B tão somente. O dolo de A era matar B tão somente. Ele não queria matar B para ajudar C, para salvar C. Não. O dolo dele era matar B. Ok? Então, esse é o elemento subjetivo das excludentes de licitude. Tranquilo? Vamos a um ponto. Antes de adentrar nas excludentes propriamente ditas, nas excludentes legais, nas causas legais de excludentes de licitude, eu irei falar de uma causa supralegal de excludente de licitude. Por que chamada de supralegal? Porque está fora da lei, está além da lei. Existe uma causa que é adotada pela doutrina, que é uma causa supralegal de excludente, que a doutrina entende como excludente, apesar de não haver previsão legal. É uma previsão que doutrinária e a jurisprudência aceita. Né? A jurisprudência aceita essa causa supralegal de exclusão da ilicitude. Estou falando do consentimento do ofendido. Ok? Coloca na tela para podermos trabalhar aí o consentimento do ofendido. Nem falei aqui do elemento objetivo e elemento subjetivo, está aqui, ó. Elemento objetivo é os elementos previstos em cada... lembrando que o estado de necessidade e a legítima defesa, a lei traz os elementos, artigo 25 e 24. A lei traz os elementos. O exercício regular de um direito e o estrito cumprimento do dever legal é feito pela doutrina, porque a lei não traz, a lei não conceitua, a lei não define aí esses dois institutos. A lei só define estado de necessidade e legítima defesa. E o elemento subjetivo é o dolo, né? O dolo de praticar a conduta. Tá aí. Excesso nas excludentes. Já até comentei, antes de falar do consentimento, coloquei aqui o consentimento, deixa eu ver se está aqui em frente aqui. Consentimento. Antes de falar do consentimento, vamos falar aqui um pouco do excesso. Trata aqui o excesso nas excludentes. Já até comentei o excesso para vocês, agora vamos destrinchar um pouco mais. O excesso nas excludentes, ele poderá ser doloso, culposo ou exculpante. Só que somente a punição para o excesso doloso ou culposo, ok? Artigo 23, parágrafo único. O agente, em qualquer excludente, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Vamos lá, primeiro excesso. Excesso doloso. O excesso doloso é crime, a pessoa responde pelo crime. É o crime subsequente a uma conduta amparada numa causa de justificação. Causa de justificação ou justificante é discriminante, é a mesma coisa, tá? É excludente de licitude. Então a pessoa pratica uma conduta amparada e posteriormente ele cede, aí vira crime. O excesso doloso. O policial, ele, na legítima defesa, ele troca tiro com o bandido, ele vai lá e rende o bandido. Ao render o bandido rendido, ele vai lá e mata. Excedeu. Matou querendo. Excesso doloso. É crime. É um crime posterior a uma conduta amparada, posterior a uma conduta excludente. Ok? Esse excesso aí, depois a gente vai ver o excesso intensivo e o excesso extensivo. Mas esse excesso a pessoa responde dolosamente. Ok? Pode voltar na tela. Tem um exemplo aqui, ó. O policial troca tiros com o bandido, após rendê-lo, decide matá-lo. Não se discute que na conduta inicial o policial estava ilegítimo, ok. Mas após render o bandido passou a agir com dolo de matar, com excesso. Portanto, responderá aí no excesso. Tranquilo? Em frente. Excesso culposo. No excesso culposo, a questão é diversa. O excesso culposo, ele é muito próximo do excesso exculpante, tá? No excesso culposo, a pessoa responde pelo crime culposo. No excesso exculpante, a pessoa não responde. Aqui eu tenho exclusão de culpabilidade no excesso exculpante. O excesso culpante é o excesso perdoável. Vamos falar aqui do culposo primeiro. Sabe-se que no excesso culposo o agente se excedeu, mas sem a intenção.
ele não tinha a vontade de exceder, mas ele acabou se excedendo ali por uma imprudência, por uma negligência. Normalmente aqui negligência, ele não verificou o direito, tá? Então, ele estava em erro, ele acabou errando. Logo aí é um excesso culposo. O excesso exculpante é aquele que a pessoa também está em erro, mas não há aí uma previsibilidade. Todo mundo que estivesse no lugar dele também erraria. Todo mundo que estivesse no lugar dele também erraria. Então aqui vai a questão do erro evitável e do erro inevitável. Se o erro era evitável, a pessoa estava em erro, mas era um erro evitável, ela responde culposamente. Se o erro era inevitável, não tinha como evitar, aí é um excesso exculpante. Eu chamo de excesso exculpante. No excesso exculpante, a pessoa não responde. Tá? No excesso exculpante, a pessoa não responde. No excesso culposo, ela responde. Ok? Na tela para mim. Então vamos lá. Excesso culposo. Sabe que o excesso culposo a gente se excedeu, mas sem intenção. Trata-se de um erro. Excesso derivado da falsa apreciação da realidade. Excesso por erro de tipo ou por erro de proibição também, ou erro de proibição indireto. Pois o agente crê que deve agir para refutar a agressão. Ele está em erro ali. Ele continua praticando, mas enganado. Tá? Ele continua se excedendo, mas ele está enganado. Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes é até difícil, num exemplo prático, você diferenciar o excesso exculpante do excesso culposo. Eu vou dar um exemplo. Depois a gente tenta aprofundar. O exemplo foi o seguinte. A Polícia Federal, ela pegou um bandido, ela encontrou com um bandido. E o bandido começou a trocar tiros com a polícia. Tá? O bandido começou a trocar tiros com a polícia. E, por doutrina policial, se o cara está armado, então, se o cara está armado, arma em punho, ele está te dando chance de atirar nele. Então, um cara armado, ele pode atirar em você a qualquer momento. Ele está armado. Ele já está com a vontade de matar alguém. A arma serve para matar. Tá com a arma na mão, meu irmão. Arma na mão, tá lá com a arma na mão, trocando tiro com a polícia. Então, o cara tá com a arma na mão. E aí, a polícia consegue atingir ele. Vários policiais conseguem atingir ele. Só que o cara não cai. Ele continua em pé com a arma em punho. O que a polícia faz? A polícia continua atirando. Continua atirando. Até o cara cair. Na verdade, deixa eu ver se dá para ajudar aqui, dá. Na verdade, o cara não caiu porque a roupa dele, no primeiro tiro que ele foi atingido, a roupa dele ficou pendurada, ele ficou com a arma na mão. Então, na verdade, a agressão injusta que ele estava provocando nos policiais cessou com o primeiro tiro. O primeiro tiro que ele não morreu já cessou. Ou seja, os policiais não poderiam continuar atirando. No entanto, os policiais continuaram atirando. Mas os policiais continuaram atirando em erro. Por quê? Porque ele ficou em pé lá. Ó. O cara está em pé lá mesmo, continua atirando, até o cara cair. Então os policiais continuaram atirando em erro. É uma falsa apreciação aqui da realidade, estava enganado. Aqui está bem próximo do erro tipo permissivo. Porque eles acreditam faticamente que estão em legítima defesa. Então, nesse caso, a única diferenciação aí, que eu não vou pegar esse caso para diferenciar, que ele é mais complicado, é o seguinte: será que esse erro dos policiais, esse erro, todo mundo erraria do mesmo jeito? Ou é um erro que daria para ser evitado? Se a questão disser que era um erro que daria para ser evitado, aí é um excesso culposo, a pessoa responde de forma culposa. Se for um erro que não daria para ser evitado, aí é excesso exculpante. E aí a pessoa não responde. Eu entendo que nesse caso é excesso exculpante. É um erro que não dá para evitar. Tu olha assim, meu irmão, peraí, pá, excesso exculpante. Ok? Aí para mim um excesso exculpante. Tranquilo? Pode voltar à tela. Então lá, excesso culposo, a pessoa responde pelo culposo. E excesso exculpante, nesse caso o excesso é perdoável, já que não se podia exigir do agente conduta diversa. Exemplo, o sujeito está sendo agredido, mas após dar um golpe e desmaiar o agressor, não percebe e continua a bater até o sujeito cair. Ele está desmaiado, mas ele ficou em pé. Tá? Ele ficou em pé lá e todo mundo... Se for provado que outras pessoas na mesma circunstância cometeriam o mesmo erro, ou seja, não tinha como ele fugir desse erro, deve o agente ser inocentado, chamado excesso exculpante. Ok? Então, excesso doloso e culposo é punível, e os culpantes não. O excesso doloso e culposo, principalmente o excesso culposo, ele é previsto como discriminante putativa. Tá aí, ó. Isento de pena quem? Por erro... Depois eu vou aprofundar a discriminante putativa, que aqui é um assunto muito importante. Por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. O excesso entra aí, ó, erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo, ok?
E aí responde pelo excesso culposo, tá? O excesso exculpante está no caput. É isento de pena, por erro plenamente justificado, supõe-se tanto de fato que se existisse tornaria ação legítima. Dá para entrar aqui no caput. Depois eu vou aprofundar a discriminante putativa, tá? Aqui é só para fazer uma equiparação com excesso. Em frente. Agora sim, consentimento do ofendido. Deixa eu ver se eu coloquei natureza jurídica. Natureza jurídica. Primeiro ponto, importantíssimo. Qual é a natureza jurídica do consentimento do ofendido? O que é o consentimento? É a vítima consentir para o crime. É a vítima falar, eu quero esse crime. É a vítima consentir para o crime. Ok? Esse é o consentimento do ofendido. Qual é a natureza jurídica do consentimento do ofendido? Coloca na tela porque o consentimento do ofendido ele tem 3 naturezas jurídicas. Coloca na tela. Eu irei escrever aqui as 3 naturezas jurídicas. Ou ele é uma causa de exclusão da tipicidade, torna o fato atípico. Ou ele é uma causa supralegal. Uma causa supralegal de exclusão da tipicidade, uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, uma justificante, né? Ilicitude. Ou ele é um indiferente penal. Ou ele é um indiferente penal. Ou seja, não importa, é um indiferente. Não vai fazer diferença nenhuma. Vai ser crime do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui qual foi a ordem. Tá aí, coloquei 1, causa supralegal de exclusão da tipicidade. 2, causa de exclusão de ilicitude. 3, indiferente penal. Aí coloquei exclusão de tipicidade, depois eu coloquei exclusão de ilicitude. Faltou aqui o indiferente. Ok, pode vir comigo. Então, o primeiro ponto eu vou falar o indiferente penal. Quando que o consentimento do ofendido é um indiferente penal? O consentimento do ofendido é um indiferente penal quando o crime se tratar de um bem, o crime for relativo a um bem jurídico indisponível. Então, quando for relativo a um bem jurídico indisponível, o consentimento do ofendido é um indiferente penal. Um exemplo mais clássico que é dado, até tem uma questãozinha que eu vou tratar um pouco melhor sobre isso, mas o exemplo mais clássico que é dado é o caso do homicídio. No caso do homicídio, se a vítima fala assim, eu quero morrer, pode me matar. E aí vai lá o autor e mata. Esse autor matou, vai responder pelo homicídio? Vai responder pelo homicídio. Se ele falar assim, olha, tem aqui um consentimento do ofendido, logo eu não respondo. Consentimento do ofendido. Errado. Em bens jurídicos indisponíveis, o consentimento do ofendido é um indiferente penal. Tá? Um indiferente penal. Vai responder pelo homicídio, porque eu tenho aqui a vida como um bem indisponível. Existe até uma exceçãozinha que a vida, ela, nesse caso, ela pode ser disponível em alguns casinhos, algumas exceções, tá? Tem exceções que a vida pode ser disponível. A regra é que ela é indisponível. Mas eu vou tratar aqui da exceção. O primeiro caso é a eutanásia. Tá? A eutanásia, a vida não é indisponível. A vida é indisponível na eutanásia. O que é a eutanásia? A pessoa não está no processo de morte, mas ela está no processo de sofrimento. Se ela está no processo de sofrimento e para acabar com aquele sofrimento ela pede que alguém o mate, esse alguém responde pelo homicídio. Tá? A eutanásia é crime no Brasil. Tá? A eutanásia é crime. Agora, depois que a pessoa entra num processo de morte, eu tenho 2 institutos. Entrei num processo de morte. E o médico vai lá e coloca o aparelho para eu retardar esse processo de morte. O retardamento desse processo de morte é chamado de distanásia. Tá? Eu não estou matando ninguém, eu estou deixando a pessoa viva. Tá? Distanásia. O contrário disso é o matar. A pessoa não está no processo de morte. E eu vou lá e desligo os aparelhos. Falo assim, não, vou desligar os aparelhos, deixar a pessoa morrer, vou deixar ela continuar no processo de morte. Isso é chamado de ortotanásia. Nesse caso aí, a vítima, o doente ali, a pessoa que está em coma, por exemplo, ela pode ter consentido antes para essa distanásia. Tá? Ela pode ter consentido antes, distanásia não, para essa ortotanásia. Tá? Ela pode ter consentido para essa ortotanásia. E esse consentimento aí é válido. Tá? Esse consentimento é válido. Nesse caso, a ortotanásia não tem crime. Tá? No caso, quando não é a pessoa, é a família que tem que assinar, né? É a família.
Não sei se você assiste o famoso Netflix, mas tem um seriado muito famoso, Grey's Anatomy, que teve lá um acidente de avião e tinha um médico que ele era cirurgião plástico, médico famoso, que esse nome dele é Mark alguma coisa, que ele era famoso, e aí ele deixou ordens claras de que se ele entrasse nesse processo de morte, tá? Se ele entrasse nesse processo de morte, ele queria que desligasse os aparelhos, ele queria a ortotanase. E essa palavra dele, eu lembro que tinha amigos que não queriam e tal, e aí um médico lá falou, não, prevalece a palavra dele. Aí ele falou assim, ó, eu quero ficar no máximo 30 dias nesse processo aí, com respiração por aparelhos. Depois disso pode desligar. Eu lembro que prevaleceu a palavra dele. O professor também vê, né, de vez em quando ali, tem que ver um pouquinho, né? Tem que viver, só dar aula não, a gente tem que ver, até para trazer exemplos para aula, ok? Então, na vida aí existe exceção, mas a regra é que a vida é um bem indisponível, ok? Voltando, coloca na tela, vamos tratar da vida... vamos tratar agora da exclusão de tipicidade. Quando que o consentimento do ofendido excluirá a tipicidade? Quando? Quando, olha só, quando o dissenso fizer parte do tipo. Quando o dissenso fizer parte do tipo. Ou seja, o próprio tipo penal traz o não consentimento. O próprio tipo penal diz, isso somente será crime se a pessoa não consentir. O dissenso é não consentimento, tá? O consentimento é consentir. O dissenso é não consentir, ok? Então, quando o dissenso, ou seja, o não consentimento estiver dentro do tipo, e aí a pessoa vai e consente. Aí eu não tenho como falar, aí não houve a figura típica. Tá? Eu não tenho todos os elementos da figura típica. Aí o consentimento do ofendido será uma exclusão do tipo, e não da ilicitude. Coloca na tela que eu coloquei 2 casos aí tranquilos de se ver. Primeiro caso, ó, lembra lá que eu falei da violação de domicílio? Ó, violação de domicílio, 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia. Contra a vontade, ou seja, o dissenso faz parte do tipo. É contra a vontade, ou seja, sem o consentimento. Se você entra na casa de alguém com o consentimento, é crime de violação de domicílio? Não, não é crime de violação de domicílio. Não é, o fato é atípico. Por quê? Porque o dissenso faz parte do tipo. O crime é entrar sem que a pessoa queira. A pessoa querendo não é crime. O fato é atípico. Não é causa de exclusão da ilicitude, é causa de exclusão da própria tipicidade. Outro exemplo, coloca na tela. Crime de estupro. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. No crime de estupro, é praticar a conjunção carnal sem que o outro queira. É constranger ele a praticar. Porque se ele quer, o próprio tipo não vai ter constrangimento. Se ele quer a conjunção carnal, não tem constrangimento. Se não há o constrangimento, não tem o verbo, né? Não tem tipo penal. Então, o consentimento do ofendido no crime de estupro exclui a própria tipicidade. Cuidado, salvo no estupro de vulnerável. Tá? Porque no estupro de vulnerável será crime mesmo que com consentimento. Tá? Aqui é o estupro simples 213. O estupro de vulnerável é o 217A. Tá? Lá no 217A não importa o consentimento. Estupro de vulnerável, menor de 14 ou outra vulnerabilidade. Então, se a pessoa é vulnerável, pressupõe que ela não entende que mesmo que ela consinta, esse consentimento não é válido. Ok? Tranquilo? Beleza? Então, estupro simples. Somente será crime se a pessoa não consentir. O consentimento exclui a própria tipicidade. E nos outros crimes, tá? Coloca na tela para mim. Nos outros crimes, o consentimento do ofendido, ele é tratado como uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Vamos em frente. Requisitos para o consentimento do ofendido válido. Bem jurídico seja disponível, porque se for indisponível, será um indiferente penal. 2. Que o ofendido seja capaz de consentir, ou seja, maior de 18 anos e capaz, né, tenha capacidade, que não seja aí um inimputável. Em linhas gerais, o inimputável é quem? O doido, o louco. Nesse caso, essas pessoas vulneráveis por incapacidade, elas não podem consentir, ok? A conjunção carnal com uma pessoa inimputável maior de 18 anos também é estupro de vulnerável. São outras formas de vulnerabilidade. E terceiro,
O consentimento, isso aqui cai em prova, ó, ele tem que ser prestado antes ou durante a prática do ato. Não vale, olha, eu praticar um ato e pedir o consentimento depois. Não, aí já tem crime. O consentimento tem que ser antes ou durante. Melhor exemplo de consentimento do ofendido, as lesões corporais leves. As lesões corporais leves é possível aí o consentimento do ofendido, porque senão teriam vários crimes por aí. Por exemplo, tatuagem tem lesão corporal leve, aquelas pessoas, o brinco, não só o brinco, às vezes é que coloca aquelas coisas grandonas assim no ouvido, né? O piercing gigantesco, pá, coloca aqui. Eu tenho lesão corporal aí, então eu tenho lesão corporal, mas é uma lesão corporal com consentimento do ofendido. Causa supralegal de exclusão da ilicitude. Para que eu tenha essa causa supralegal, vamos lá, tem que ser bem disponível, tem que ser bem disponível, porque se for bem disponível é indiferente penal. Esse consentimento tem que ser antes ou durante, e a pessoa tem que ser capaz de consentir. Se a pessoa não é capaz de consentir, quem consente? O representante legal. Por isso que para fazer tatuagem, para colocar lá o piercing, tem que pedir autorização da mãe. Tá? Tem que pedir a autorização da mãe. Senão teria aí um crime de lesão corporal. Ok? Na tela para mim. Muito bem, estamos fechando aqui consentimento do ofendido. O consentimento seja prestado antes ou durante a prática do ato, pois nesse caso o crime já existe. Caso a ação penal seja privada e a concordância pode extinguir a punibilidade por ser crime de ação penal privada. É outra coisa, é lá de processo penal. Questãozinha, vamos lá. Promotor de Justiça, 2014, lá de Santa Catarina. A banca é banca própria lá, MPE, o próprio Ministério Público faz a prova e eles fazem com certo e errado. Analise o enunciado da questão abaixo e assinale se ele é certo ou errado. Segundo a doutrina, eu não fiz essa prova. Segundo a doutrina majoritária, em apenas uma das causas de exclusão da ilicitude previstas no artigo 23, a legítima defesa pode ocorrer o excesso doloso. Certo ou errado? Errado. O excesso, ele pode ocorrer em qualquer excludente, em quaisquer excludentes, tá? Em quaisquer justificantes, discriminantes, causas de justificação, pode ocorrer o excesso. Moleza, letra de lei aqui, tá? Uma prova para promotor de justiça, de vez em quando, cobra uma questão mais tranquila, tá? Coloca na tela, gabarito errado, ok? Questão fácil aí. 2017, agente penitenciário, Rio Grande do Norte. Ensina a doutrina que na relação entre a tipicidade e a ilicitude, a existência do fato típico gera uma presunção relativa de que também é ilícito. Essa teoria, adotada pelo Código Penal e pela doutrina majoritária brasileira, é chamada de teoria de, eu vou falar o nome que não está aí, ratio cognoscendi, tá? Ratio cognoscendi, tá? Ratio cognoscendi. A ratio cognoscendi é chamada de autonomia, indiciariedade de indício, da absoluta dependência dos elementos negativos do tipo. Gabarito letra B de bola. Indiciariedade, ou seja, se o fato é típico, há um indício, há uma presunção relativa de que também ele é ilícito, ok? Teoria da ratio cognoscendi, tá? A absoluta dependência ali seria a teoria da ratio essendi, a absoluta dependência seria a teoria da ratio essendi. E a autonomia é que um não tem nada a ver com o outro, tá? A autonomia é que um é totalmente separado do outro. Em frente, mais uma questão. 2017, delegado de Polícia Civil do Acre. Tá? Delegado de Polícia Civil do Estado do Acre. O Acre existe. Acerca do consentimento real do ofendido, é correto afirmar que, letra A, o consentimento, para ser válido, pressupõe que o titular do bem jurídico atingido possua capacidade de entendimento quanto ao caráter e à extensão da autorização. Parece boa, né? Parece boa essa letra A, e vamos ver as outras. Invariável e indiscutivelmente, a vida humana é um bem jurídico indisponível, de sorte que não pode ser objeto de consentimento para sua extinção. Certo ou errado essa daí? Essa daqui muita gente marcou, tá? Muita gente marcou a letra B, mas a letra B está errada. Invariável e indiscutivelmente, não. Eu trouxe a situação da ortotanásia, que é o contrário da distanásia. Tá? Em situação de ortotanásia, a vida é um bem jurídico disponível. O que é ortotanásia? Qual é o caso de ortotanásia ou distanásia? A pessoa já está num processo de morte. Tá? A pessoa já está num processo de morte. Ok? Essa aqui muita gente marcou. Eu vi maldade. A questão nível hard, né? A questão nível hard. Eu achei essa questão um pouco puxada. Coloca na tela para mim para a gente continuar.
Então, achei ela um pouquinho puxada aí. Letra C. Se uma pessoa autoriza que médico aplique determinado medicamento em seu corpo, suportando efeitos severamente prejudiciais à saúde, inerentes ao uso da substância, os quais desconhecia, o consentimento real se mantém válido, pois é a vítima que deve buscar todas as informações sobre as consequências de sua autorização. Não, aqui o médico teria que dar todas as informações para ela. O consentimento aqui informado. Principalmente lá nos casos de operação, esse consentimento tem que ser informado. Está lá no Código Civil. De acordo com a doutrina de Klaus Roxan, o consentimento do ofendido exclui a antijuridicidade da conduta praticada, jamais recaindo sobre a esfera da tipicidade. Errado! É possível que o consentimento válido recaia sobre a tipicidade. Quando? Olha que palavra bonita. Quando o dissenso / não consentimento fizer parte do tipo. Tá? Quando o dissenso fizer parte do tipo. Exemplo, violação de domicílio. Vamos à tela. Então, voltando na tela para a gente fechar a questãozinha. Em regra, o consentimento deve ser anterior à ação consentida, mas nada impede seu reconhecimento, mesmo quando posterior, como no caso de ausência de representação do ofendido no crime de lesão corporal leve, em hipótese que o crime deixa de existir. Aqui fez uma confusão entre o consentimento do ofendido e o caso lá de ação penal. Então, o consentimento, ele tem que ser anterior, tá certo. Mas nada impede o seu conhecimento posterior. Errado. O consentimento não pode ser posterior. Se ele for posterior, tem crime. Tá? Se ele for posterior, tem crime. Mas se o crime for de ação penal privada ou condicionada à representação, se a pessoa consente, significa o quê? Que ela não está querendo representar, que ela não está querendo oferecer a queixa-crime. Nesse caso, eu tenho renúncia. É uma causa instintiva da punibilidade. Crime tem crime sim, tá? Tem crime sim. O consentimento do ofendido só exclui o crime quando ele é anterior ou durante a prática, tá? Tem que ser válido, anterior ou durante a prática. Portanto, na tela, gabarito, letra A. Tá até fácil a letra, né? As outras que causavam um pouco de discussão. Mas a letra A foi bem boa, né? Bem tranquila. O consentimento, para ser válido, pressupõe que o titular do bem jurídico é atingido por sua capacidade. Quanto ao caráter e a extensão da autorização. Correto, perfeito. Né? Letra A ali, boa. As outras alternativas é que causavam dificuldade, mas a letra A era fácil. Era entregue. Beleza? Tranquilo? Mais uma questãozinha pra gente na tela. Geraldo permitiu seu encarceramento pelo patologista André para se submeter a uma experiência científica. Ao terminar o período da experiência, Geraldino procurou a delegacia de polícia da circunscrição de sua residência, alegando que fora vítima de crime, em face do seu encarceramento. Do relato apresentado, conclui-se. Aqui ele autorizou que retirasse a liberdade dele, né? Não há crime, pois o consentimento do ofendido excluiu a ilicitude. André praticou crime de sequestro, cárcere, por aí vai, né? André praticou crime de sequestro, cárcere, André praticou crime de lesão corporal, gabarito, letra A. Não há crime, pois o consentimento do ofendido exclui a ilicitude. Esse caso aqui é o famoso caso dos Big Brothers da vida, né, dos reality show. A pessoa autoriza que retire-se a liberdade dela. Não pode ser de forma permanente, né, mas de forma temporária há uma autorização, que foi o que aconteceu aqui, né? Houve um encarceramento dele de forma temporária e ele autorizou. Nesse caso, o consentimento do ofendido exclui a ilicitude da conduta, ok? Um abraço e eu te espero no próximo bloco para a gente continuar tratando das excludentes de ilicitude. Tchau.